Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 9 de novembro. A gente mostra nessa edição que os Estados Unidos reabriram as fronteiras, mas exigem comprovante de vacinação. A Europa vive uma nova crise de refugiados, dessa vez vindos de Belarus. E a Copa Graça de Futebol Society entrou na fase decisiva. O governo federal proibiu a exigência de comprovação de imunização em projetos da Lei Rouanet. A portaria também dá preferência a eventos que comprovem a adoção de medidas contra a Covid-19. A portaria prevê que os projetos culturais que comprovarem a adoção dos protocolos de medidas de segurança de prevenção contra a Covid-19, como aferição de temperatura, exame de testagem contra a doença e uso de materiais de higiene, como álcool em gel, terão prioridade na análise e homologação de admissibilidade. A medida veda a exigência do passaporte sanitário para execução ou participação do evento, sob pena de reprovação do projeto e multa. Nos municípios ou estados onde o passaporte de vacina for obrigatório, o realizador deverá alterar o evento para modo virtual. A portaria da Secretaria Especial da Cultura, assinada pelo secretário Mário Frias, foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Pelas redes sociais, o secretário disse que o objetivo é garantir que medidas autoritárias e discriminatórias não sejam financiadas com dinheiro público federal e violem os direitos mais básicos da civilização. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Ele responde a uma ação por ter feito ameaças ao STF e aos ministros da Corte. Com a decisão, Daniel Silveira fica proibido de usar as redes sociais e de manter contato com outros investigados, exceto outros parlamentares, investigados no inquérito das fake news e no que investiga a existência de uma milícia digital para abalar a democracia. O presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu ontem com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, para discutir a decisão da ministra Rosa Weber de suspender o pagamento das emendas de relator. O encontro entre Arthur Lira e Luiz Fux foi marcado nesta segunda-feira, às 5 horas da tarde. O objetivo da conversa foi tratar da decisão da ministra Rosa Weber, que suspendeu integralmente a execução dos recursos previstos nas emendas de relator para o orçamento deste ano. Essas emendas são feitas pelo parlamentar relator do orçamento e votadas na Comissão Mista de Planos e Orçamentos Públicos, a CMO. Mas, segundo a ministra, os recursos não têm a publicidade devida, já que são públicos. Por isso, além de suspender o pagamento das emendas, a ministra determinou que sejam tornados públicos os documentos que motivaram a distribuição dos recursos nos orçamentos de 2020 e 2021, bem como sejam protocoladas no Sistema de Planejamento e Orçamento Federal as demais demandas de emendas, independente da modalidade de aplicação, seguindo os princípios da publicidade e transparência. A decisão da ministra Rosa Weber foi tomada após análise de 3 ações movidas por partidos de esquerda que alegam que há um esquema montado pelo governo federal para aumentar o apoio no Congresso, envolvendo uma atuação entre o relator-geral do orçamento e a chefia do Poder Executivo da União. Em documento da Advocacia Geral do Senado, a que a reportagem teve acesso, o Senado admite que o valor das emendas de relator para 2021 é bastante amplo, chegando a 16,8 bilhões de reais, mas adverte que a paralisação do pagamento desses recursos prejudica vários setores, especialmente a saúde, com o bloqueio de 7,5 bilhões de reais. A manifestação do Senado requer a revogação da decisão da ministra e o restabelecimento do pagamento das emendas. O senador Marcos Rogério criticou a decisão. A decisão da ministra Rosa Weber representa mais uma flagrante violação do princípio da separação dos poderes, já que cabe ao Congresso Nacional votar o orçamento. A decisão dela tem efeito, inclusive, retroativo, ou seja, suspende os repasses, interrompe contratos e paralisa obras no Brasil inteiro. Esperamos que o plenário do Supremo reconheça o papel do Legislativo e não se deixe usar mais uma vez como instrumento dos partidos de esquerda, que por terem perdido as eleições de 2018 e pretenderem voltar ao poder, se valem do judiciário para avançar suas pautas. A decisão liminar da ministra Rosa Weber será submetida ao plenário do Supremo nesta terça-feira em uma sessão extraordinária virtual que segue até a noite de quarta-feira. Para esta terça, também está marcada a votação em segundo turno
da PEC dos precatórios no plenário da Câmara. A PEC dos precatórios foi aprovada em primeiro turno do plenário da Câmara na semana passada com 312 votos. Eram necessários pelo menos 308 para que o texto seguisse adiante. O especialista adverte que, diferente das demais emendas, as emendas do relator não são rastreáveis. As emendas normais passam por um processo legislativo, tem número, tem data, tem valor. Essas emendas do relator, por isso que são chamadas, emendas secretas, orçamento secreto, ninguém sabe, só o relator do orçamento é que sabe. E a acusação principal é que essas emendas secretas estão sendo utilizadas para comprar votos de deputados para aprovação da PEC do furo do teto, ou da PEC dos precatórios, a chamada PEC dos precatórios. E a ministra Rosa Weber, lá no STF, houve uma provocação, várias provocações, aliás, da oposição, e a ministra Rosa Weber, então, por enquanto, liminarmente, mandou suspender qualquer pagamento de valores dessas chamadas emendas de relator, desse orçamento secreto, justamente para que não tenha a moeda de troca. A PEC dos precatórios fixa o valor de precatórios pagos pelo governo federal a partir do ano que vem, altera o teto de gastos e abre orçamento possibilitando que o governo federal pague o Auxílio Brasil no valor de R$ 400. O presidente Jair Bolsonaro criticou a ordem da ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal de suspender a execução das emendas de relator. A decisão foi concedida numa ação de 3 partidos da oposição. Segundo ele, há uma excessiva interferência do Judiciário no Executivo. A Caixa Econômica Federal libera hoje para saques e transferências a 7ª e última parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de maio. As movimentações podem ser feitas através de aplicativos, nas agências bancárias ou em lotéricas. Morreu hoje de madrugada o ex-governador de Goiás, Iris Rezende. Ele tinha 87 anos e estava internado em um hospital particular de São Paulo após sofrer um AVC. Iris Rezende foi prefeito de Goiânia por 4 mandatos e governou o estado de 1983 a 86 e entre 1991 e 1994. Foi também ministro da Agricultura do governo Sarney e ministro da Justiça no governo Fernando Henrique. Ele é natural de Cristianópolis, a mesma cidade da cantora Marília Mendonça. O corpo de Iris Rezende será velado no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, a partir das 11 da manhã, e o enterro está previsto para o fim da tarde. A gente vai fazer um intervalo. Na volta, você vai ver a fase decisiva da Copa Graça de Futebol Society. Até já. 8 horas e 42 minutos no horário de Brasília. Vamos ver agora a previsão do tempo para esta terça-feira. Em São Paulo, o tempo mudou mais uma vez depois de alguns dias de calor. Céu encoberto agora, a máxima para hoje não vai passar dos 22 graus. No Rio de Janeiro, o dia fica parecido com São Paulo, tempo fechado, máxima de 23 graus. Em Araguaiana, Mato Grosso do Sul, a temperatura pode chegar a 31. Em Parnaíba, Piauí, o dia fica quente e os termômetros podem chegar aos 33 graus. Em Chapecó, Santa Catarina, mínima de 13 e a máxima pode chegar aos 29 graus. A partir de 29 de novembro, será possível sacar dinheiro por meio do Pix em estabelecimentos comerciais como lojas, padarias e supermercados. O estabelecimento comercial ou instituição financeira vai precisar estar credenciado ao Pix. A média móvel de mortes pela Covid no Brasil completa uma semana abaixo de 300 óbitos por dia e 8 estados não registraram mortes em 24 horas. Um deles é São Paulo, que não teve nenhum óbito pela primeira vez desde o início da pandemia. O Brasil confirmou 126 mortes por Covid de um dia para o outro. No total, 609.573 brasileiros perderam a vida para a doença. Também foram registrados mais 5.638 novos casos em 24 horas.
Com esse dado, sobe para mais de 21.886.000 o número de diagnósticos já confirmados para o coronavírus. A média de mortes está em 236 vítimas por dia. Segue abaixo de 300 pelo 7º dia seguido, depois de 1 ano e meio acima do patamar. Com uma redução de 29% em relação a 2 semanas, a curva apresenta tendência de queda e não registra aumento já há 44 dias. A média móvel de casos indica 10.198 registros diários, com uma diminuição de 18% em relação a 14 dias, também apresenta tendência de queda. No mapa da evolução da doença por regiões, notamos que na média de mortes dos últimos 7 dias, 4 estados apontam alta: Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia e São Paulo. Já em estabilidade estão 8 estados: Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 15 unidades da federação apresentaram queda nas mortes. E você viu que apesar de não ter registrado mortes por Covid, São Paulo teve alta na média móvel, mas isso acontece porque a média leva em consideração também os 6 dias anteriores. Mais de 120 milhões de brasileiros já tomaram as 2 doses de algum dos imunizantes contra a Covid. Cerca de 287 milhões e 500 mil doses de vacinas já foram aplicadas no país. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 156 milhões e 100 mil pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 73,1% da população. Mais de 120 milhões e 880 mil brasileiros tomaram a segunda dose ou dose única, o que representa 56,6% da população, e a dose de reforço já foi aplicada em mais de 10 milhões e meio de pessoas, ou 4,9% dos brasileiros. Em um dia foram aplicadas mais de 1.580.000 doses de vacinas contra a Covid. Os Estados Unidos reabriram as fronteiras a estrangeiros vacinados contra a Covid e retomaram a emissão de vistos no Brasil. Depois de 20 meses de restrições da pandemia, os Estados Unidos decidiram suspender as determinações e reabriram suas fronteiras terrestres e aéreas. Com isso, as viagens internacionais de todos os países, inclusive do Brasil, estão liberadas. Os consulados americanos também voltaram a emitir e renovar vistos para os brasileiros. Desde maio de 2020, a emissão de vistos era limitada somente para pessoas em situação de emergência, como funerais de familiares, ou por tratamento médico. Para o turista estrangeiro entrar nos Estados Unidos, é necessário estar totalmente imunizado contra o coronavírus e apresentar o comprovante de vacinação. Além disso, é exigido um teste negativo de Covid-19 feito até 3 dias antes do embarque. O Ministério da Saúde do Brasil autorizou adiantar a data da segunda dose da vacina contra a Covid-19 para quem comprovar que tem viagem marcada. Além disso, quem se vacinou com a Coronavac e estiver embarcando para um país que não aceita o imunizante, pode receber uma dose de reforço de outra vacina antes da data de embarque. Os menores de 18 anos que forem aos Estados Unidos não precisam estar vacinados, mas têm que apresentar um teste negativo para a Covid-19, assim como os adultos. Na Nicarágua, na América Central, o presidente Daniel Ortega foi reeleito numa votação marcada pelas prisões de opositores. Os Estados Unidos ameaçaram impor novas sanções ao país. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos continuarão usando a diplomacia, as ações coordenadas com os aliados e os sócios regionais e as sanções contra o governo de Ortega. As autoridades nicaragüenses detiveram 7 possíveis candidatos à presidência desde junho, garantindo o 4º mandato consecutivo de Ortega. O político, que chegou ao poder nas urnas em 2007, foi reeleito com 75% dos votos, com metade das mesas apuradas. Seus aliados, Venezuela, Cuba, Bolívia e Rússia, enviaram felicitações. Os Estados Unidos já impuseram sanções a Ortega e pessoas ao seu redor no período pré-eleitoral. Já a União Europeia se nega a reconhecer o resultado eleitoral na Nicarágua. O governo da Alemanha pediu à União Europeia que tome medidas para ajudar a conter o fluxo de imigrantes que cruzam ilegalmente a fronteira para a Polônia, vindos de Belarus. Em entrevista ao jornal Bild, o ministro do Interior alemão, Horst Seehofer, afirmou que nem a Polônia nem a Alemanha podem enfrentar sozinhas essa situação. O ministro destacou que é preciso ajudar o governo polonês a proteger sua fronteira externa e que isso deve ser assunto da Comissão Europeia.
A Polônia disse que repeliu uma tentativa de centenas de imigrantes de entrar ilegalmente em seu território a partir de Belarus. O governo polonês alertou que milhares de outros estavam a caminho e que futuras tentativas de cruzar sua fronteira poderiam ser de natureza armada. O ministro alemão afirmou que apoiava a decisão da Polônia de construir um muro na fronteira. O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, foi acusado de ter orquestrado a onda de migrantes e refugiados que chegam à região. Alguns jogadores convocados pelo técnico Tite já estão em São Paulo para o confronto contra a Colômbia na quinta-feira. Um dos destaques é o retorno de Felipe Coutinho. A seleção brasileira vai ganhando forma para os 2 últimos jogos do ano, contra a Colômbia e a Argentina pelas eliminatórias. Na manhã desta segunda-feira, 13 dos 23 convocados se apresentaram em São Paulo. De volta à seleção brasileira após uma lesão no joelho que o afastou por 9 meses do futebol, o meia Felipe Coutinho festejou a oportunidade dada a ele pelo técnico Tite. Sem dores ou incômodos, ele falou sobre a volta aos gramados. Ficar 9 meses parado não é fácil, né? Vindo de 3 cirurgias seguidas no mesmo joelho, mas desde o momento que eu voltei, eu não sinto nenhum tipo de dor, nenhum incômodo, então fisicamente eu me sinto bem. Claro que a gente precisa de tempo para tecnicamente estar na melhor forma, mas eu acredito que isso já passou. Eu voltei a jogar em setembro, já tem um tempo, e estou muito feliz de estar aqui de volta mais uma vez. Você perguntou como é essa volta para mim. É como se fosse a primeira vez, porque é assim que eu encaro sempre, toda vez que eu venho aqui na seleção. É sempre uma honra muito grande vestir essa camiseta, e é assim que eu encaro. Mas não é só de boas notícias que se vive a seleção. O zagueiro Lucas Veríssimo foi cortado do elenco após sofrer uma lesão no joelho direito e terá que passar por uma cirurgia. Veríssimo teve que ser substituído ainda no primeiro tempo da vitória do Benfica por 6-1 sobre o Braga pelo Campeonato Português. Para o seu lugar, Tite convocou o jovem Gabriel Magalhães, de 23 anos, que joga pelo Arsenal da Inglaterra. Líder das eliminatórias com 31 pontos e invicta após 11 jogos da competição, a seleção brasileira está com a classificação encaminhada para a Copa do Catar em 2022. O Brasil poderá carimbar o passaporte para o Mundial caso vença a Colômbia na quinta e o Uruguai não vença a Argentina na sexta. Ontem, Chapecoense e Flamengo se enfrentaram em Santa Catarina pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terminou empatada em 2-2. Mateuzinho abriu o placar para o Flamengo, depois a defesa rubro-negra vacilou e o Caio Nunes marcou 2 vezes, virou o jogo para a Chapecoense. E o Michael, depois do lançamento do Gabigol, deixou a defesa no chão e empatou o jogo. Com o resultado, o Flamengo fica na 3ª posição do campeonato com 54 pontos. Está 11 pontos atrás do líder Atlético Mineiro. A Chapecoense está na lanterna com 15 pontos, mas ainda não está matematicamente rebaixada. A Copa Graça de Futebol Society entrou na fase decisiva. 300 jogadores de 21 igrejas da Baixada Santista participam da competição. As quartas de final foram marcadas por muita emoção. Uma disputa acirrada em cada palmo do gramado. Nervos à flor da pele. E muita emoção. Que isso, velho? O clima de decisão tomou conta da Copa Graça de Futebol Society. O torneio reúne igrejas da Baixada Santista. E no último sábado foram realizadas as partidas das quartas de final. Ao todo são 21 equipes e mais de 300 jogadores. Até agora foram realizados 89 jogos, com um total de 462 gols marcados. O envolvimento hoje, com certeza, em termos de juventude, é muito maior. Dá para se ver pelo ambiente, né? Vários jovens, não só aqui do Boqueirão, mas da igreja do Boqueirão, mas como todas as outras, são 23 igrejas no total. Nós temos colhido muitos frutos, muitas pessoas desviadas que estão voltando para a igreja. Então está realmente algo muito espetacular. E a Copa Graça contagia até os líderes das igrejas, como o pastor Neifer de Betioga. Ele atua como jogador e técnico do time. E olha só como o pastor ficou na beira do gramado. É Betioga aí, ó! Ô Will, deu gol lá, Will!
Tem que pôr pressão no time aí para jogar certinho, né? Observar as falhas, porque não pode ter falha. Uma falha aí a gente toma gol, o resultado vai embora, né? Clima de decisão, né? Decisão, disputa cerrada. Bem diferente dos dias de culto. Senhor Jesus, eu entro em sua presença para te buscar, Senhor. No culto é só alegria, é comunhão, é amizade e a vida que segue, né? A gente vai sempre trazendo uma mensagem de amor, né? Às vezes aqui na hora do jogo os ânimos alteram, mas a gente sabe que a amizade prevalece, o amor de Cristo prevalece. A emoção não foi só dentro de campo. Do lado de fora, mais uma vez, uma torcida animada acompanhou os jogos e mostrou que toda a igreja se envolveu com o torneio. A igreja do Boqueirão tinha até torcida organizada. A gente consegue trazer aqui a equipe do Boqueirão, os jovens do Boqueirão. A gente se reúne aqui e se reúne na igreja também. Boqueirão! 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 E a emoção da Copa Graça vai continuar por mais 2 sábados. As semifinais da competição estão marcadas para o dia 20 de novembro. E a grande final vai acontecer no dia 27 de novembro. Depois dos jogos deste sábado, 4 igrejas continuam na disputa por esse belíssimo troféu. Os próximos jogos serão Quartenário versus São Vicente e Boqueirão contra Indaiá. Os vencedores vão disputar o título. O time do Boqueirão, aliás, se classificou em um dos jogos mais disputados das quartas de final. A decisão foi nos pênaltis. Mais do que uma vitória, para o Gerson foi a realização de um sonho. Ele teve a oportunidade de jogar ao lado do filho, o Cauã, de 16 anos. O meu sonho, né, foi sempre um dia poder jogar um campeonato com meus filhos, né? E Deus realizou, né? Deus realizou para mim isso aí, fica até difícil de falar. Que bacana, então você está realizando um sonho. Essa é uma vitória mesmo, né, para você? Um sonho maior do que o Gerson imaginava. O talento que o Cauã mostrou com a bola nos pés na Copa Graça foi reconhecido. E ele foi convidado para jogar em um time profissional de Sergipe. Eu estou realizando um sonho meu. E essa hora ter fé também em Deus é importante, né? Muita. Se não fosse Deus eu não estaria onde que eu cheguei agora e estou chegando. O campeão da Copa Graça só será conhecido no fim de novembro. Mas aqui, a certeza é que o resultado dentro de campo não é o mais importante. O sucesso dentro e fora de campo. Essa edição fica por aqui às 10 da manhã, no horário de Brasília. Tem outras informações com a Patrícia Belenic. No YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia.